Então, para finalizar, a minha orientação é que você leia o material, leia o livro, leia a apostila. Eu resumi tanto o livro em 10 páginas, quanto a apostila eu encaminhei mais uma página de 2 páginas só, e mais um material de 4 páginas. Então assim, comecem lendo o resumo, e aí depois você, aos poucos, você vai lendo o material todo. Por quê? Porque isso vai agregando conhecimento para você. Então, por mais que seja uma disciplina que está sendo passada de forma remota, educação à distância pelo período que estamos vivendo de pandemia, onde a gente não pode ter os encontros presenciais, mas eu acredito que se você tiver disciplina, tiver foco, você consegue alcançar os objetivos da disciplina, que é deter um pouco desse conhecimento que se precisa hoje em qualquer área, em qualquer ambiente de trabalho que você for exercer a sua profissão. A terceira aula, esse material eu coloquei para vocês, é um slidezinho que ele vem trazendo algumas reflexões sobre o ramo do agronegócio hoje, o ramo da agricultura hoje. Então esse ramo, como forma de ser desenvolvido de uma maneira mais estratégica, com novas formas de gestão. Então é bem claro, ele já vem dizendo assim, precisamos viver fora da caixa, porque existe um mundo de oportunidades ainda na área do campo, Então é um mercado muito promissor. Então precisa mudar o quê? No caso da lavoura, se não adubarmos de acordo com uma lavoura, as melhores sementes, no melhor manejo, não resultará em boa colheita, mesmo que haja deficiência de apenas um nutriente. Então, assim, hoje é necessário você pensar um sistema como um todo. Já não o mercado, as empresas, não suporta mais um funcionário que detenha o mínimo de conhecimento. Então é necessário uma informação de sistemas interligados, de processos. Isso até na roça, professora, isso até na roça. Então, se você visita um pequeno agricultor que ele cultiva cacau, por exemplo, Então, existem inúmeras maneiras, inúmeros conhecimentos científicos, inúmeras estratégias de fazer aquela árvore do cacau, ser muito mais rentável, produzir muito mais. Então, é preciso o agricultor deter desse conhecimento. Continuando, vocês acham que o consumidor nosso, ele compreende a questão da percepção de risco? E aqui nós temos um exemplozinho, Então, por que um médico fuma? Se ele compreende que fumar faz mal ao organismo, por que ele fuma? E o nosso consumidor, ele compreende os riscos dos produtos que são colocados à sua mesa? O que você acha? Hoje em dia é muito séria essa questão por conta da segurança alimentar, das pessoas. Então, assim, as tecnologias de informação e os sistemas de qualidade, eles buscam um nível maior de segurança alimentar. Então, o ser humano hoje, quando ele vai tomar um leite, ele não pensa no risco daquele leite. Isso é porque existe uma segurança alimentar por trás, que faz com que aquela pessoa consuma aquele leite de caixinha lá, na certeza de que ele está tomando um alimento saudável. E a questão da qualidade do produto?
pode ser percebida pelo consumidor no momento da compra, mas só será avaliada no momento do consumo. Por isso, todos os passos até o ato do consumo são de interesse do produtor. Como é que está chegando o meu produto lá na mesa do consumidor, né? Eu sou produtor de tomate. Como está chegando o tomate aqui em Novo Repartimento, né? Tomate lá do Goiás. Então essa preocupação ela deve ser uma constante. A gente vai resumir um pouco desse slide, mas você pode detalhadamente, né, lê-lo, estudá-lo. Aqui nós temos alguns produtos que necessitam de uma certificação, por exemplo, preservativo, brinquedos, extintor de incêndio. Por quê? Porque ele existe percepção de risco, né, visível. Então, se um brinquedo tem defeito, é óbvio, vai colocar em risco a vida de uma criança, né? Preservativo, você já sabe. Extintor de incêndio, né? Mas existem outros que não existe percepção de risco. Carnes, produtos transgênicos, a soja. Por que não existe? Certifica-se a existência ou a inexistência de características ou componentes. Como eu disse, né? As pessoas elas consomem os produtos na certeza que já existe uma segurança alimentar. Então, por mais que a gente sempre fala, né? O brasileiro ele consome muito agrotóxico, né? A mesa do brasileiro, né? Tem veneno, tem isso e aquilo. Mas por trás ainda tem essa garantia da segurança alimentar, de que esse alimento ele vai para a mesa sem risco. Mas aí o marketing do presente, um soco no estômago do agro. Por que, professora, essa imagem aí? O que tem a ver, né? Então essa imagem aí é justamente Rondônia em dois momentos da história, né? Um período aí de 26 anos de diferença. Então a Rondônia de um lado e a Rondônia do outro. Então o consumidor, em vez dele se preocupar com a carne em si, ele também hoje, né? Ele se preocupa de como é que está sendo produzido, como que está sendo criado esse rebanho bovino. Então aí você vê o que? A questão do desmatamento. Isso, para o produto brasileiro, isso não é bom, né? Para a economia do agronegócio brasileiro, isso não é bom. A questão do desmatamento para pastagens. E aí nós temos a adesão e a manutenção, né, de sistemas de bovino é muito rigorosa, a questão do controle. É preciso uma gama de burocracias para você certificar esse seu rebanho, né? Então tem toda uma burocratização em cima desse produto que vai gerar lá na frente um produto excelente e de qualidade para o mercado. Vamos continuando. Aqui, toda essa fala, gente, é para você ver assim, ó, que hoje, né, quando você vê que o mercado brasileiro na soja, ele perdeu espaço para o mercado chinês, por quê? Né? O que faltou? Faltou marketing, faltou lá nas etapas da produção, faltou políticas para isso. Então, são reflexões que a gente deve fazer o tempo todo, né? Então, porque o nosso produto, ele é de qualidade, mas infelizmente ele não está nos melhores mercados ainda. E aí nós temos, né, a questão da construção desse consumidor,
dessa pessoa que vai demandar a compra desses produtos. E hoje a questão da gestão do marketing, ela é muito forte nesse sentido. Então, se você faz uma busca, né, num determinado site, então automaticamente vem uma enxurrada de demandas por aquilo que você pesquisou, né? Eu pesquisei lá, por exemplo, uma passagem aérea. Então, minutos depois fica postando no seu celular hotéis, passagens, né? Lugares para viajar. Então, um único clique, eles conseguem captar esse perfil dessa pessoa. É uma pessoa que quer viajar. É uma pessoa que precisa de, por exemplo, só compra produtos veganos, né? Produtos de origem vegetal. Então, automaticamente, o seu perfil está sendo construído nas redes sociais. A verdade vos libertará. Toda a nossa vida é baseada em relações de confiança. Com o que consumimos, devemos ter o mesmo comportamento. Vender certificação é vender confiança. E aqui, mais uma vez, a questão da certificação é bastante falada nesse slide, né? A gente já viu um pouquinho sobre isso. E aí as empresas, os produtos, eles, de certa forma, para ser um grande competidor em mercados, principalmente mercados internacionais, é preciso ele ter esse produto certificado. Precisa alguém dizer que o produto é bom, né? Que o produto é de qualidade. E aí as qualidades que agregam a esse produto, nós temos inúmeros, né? Que refletem basicamente ideias ecológicas, sociais, religiosas, né? Um exemplo, nossos animais respiram ar fresco, né? Países de Gales fazendo propaganda do agronegócio dele, né? Porque o ar fresco representa uma questão ecológica, né? Se preocupa com o meio ambiente. Quero saber se esse animal teve ou não uma infância feliz, né? E aí muito se critica a questão dos matadouros, dos abatedouros de animais. Então isso, as pessoas, elas de certa forma são influenciadas a comprar ou não aquele produto, né? Produto com trabalho escravo, e aí recentemente, né, houve uma matéria que comprava-se, né, uma grande produtora de chocolate comprava cacau da África, onde tinha um trabalho infantil agregado. Então outra questão de roupas com peles de animais, né? Então essas questões, elas já estão na mente do consumidor e fazem o seu produto ser competitivo ou não, né? Dependendo de como ele é produzido desde o seu início. Qual é o valor que o consumidor está disposto a pagar, né? Então, isso depende muito do perfil desse consumidor. Ele prefere 5 kg de costela ou 2 kg de picanha, né? Então você vai ter consumidor X, consumidor Y para o seu produto X e para o seu produto Y. Aqui mais uma vez falando um pouquinho das certificações, e é interessante que vocês possam ler cada uma delas, né? Que fala sobre a gestão da qualidade, a que fala sobre a gestão mais ecológica, que é a 14.001, né? Então ele vem falando sobre isso. Continuando. Quando a tecnologia realmente é importante, né? No meio rural, então, sem sombra de dúvida, hoje não tem como falar em produção em larga escala sem uso da tecnologia. Ou até mesmo na própria agricultura familiar, né? Se você não tem um trator para preparar aquela terra, então você vai ter muito mais tempo, pessoas, né, e materiais usados
do que umas diárias de trator. Só um exemplo, né? Então a gente sempre deve refletir como um bom profissional, que eu devo de ter conhecimento e gestão, conhecimento e gerenciamento, né? Aí um exemplo aí nós temos, né, 3 produtos. E aqui o produto temos aqui o produto A, e a informação ela é completa, né? Que eu tenho sexo, raça, idade, peso, grau de sangue, rastreabilidade, genética, localização, tudo, né? Produto B eu tenho partes da informação e o produto C eu não tenho informação nenhuma. Então, qual é esse produto, né? No caso aqui a questão da produção bovina, qual a chance de ter maior destaque no mercado? Naturalmente, o que tem maior informação e maior gerenciamento para o consumidor. Aqui é muito interessante essa tabelinha aqui, esse slide, porque aqui ele vem dizendo, né, os primeiros momentos aqui, a era artesã, os produtos eram totalmente customizados. Eu quero um par de sapatos, eu esperava aí meses para fazer, ia lá e pegava o seu sapato, né, totalmente artesanal. E aí veio o período da Revolução Industrial, né, produção em massa, então produzia em grande escala o mesmo produto, sem muita especificação. E aí continua se mudando esses paradigmas. Por quê? Porque a sociedade ela vai mudando, né, vai se tornando mais exigente. Aí aqui nós temos a popularização da tecnologia e a informação, né, da década de 70 ao período 2000. E aí onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó, mudança total de paradigma do mercado, do consumidor. Então esse consumidor hoje, ele é um consumidor muito mais exigente, ele detém muito mais conhecimento, né, do produto, da política, da sociedade que envolve esse produto. Então ele é uma pessoa muito mais exigente. Então, diante disso, a reflexão, caros alunos, precisa, diante de um mercado exigente, ter um profissional muito mais com múltiplas habilidades e muito mais preparado para o mercado de trabalho. Preparado para o mercado de trabalho hoje significa um profissional com um maior poder de conhecimento. Então a gente pergunta aqui, tem uma fazenda X, ela precisa de 2 trabalhadores, né? Ela vai procurar um trabalhador que não terminou seus estudos ainda ou um técnico agropecuário, né? Naturalmente ela vai preferir um que tenha muito mais conhecimento, muito mais experiência na área. Esse técnico, ele domina conhecimento de disseminação artificial, porque é para essa função que eu vou precisar. Então aí você vai ver que o conhecimento ele vai sendo afunilado. E aí com isso é determinado a concorrência do mercado de trabalho hoje. Tá bom? Nossa aula ela finaliza por aqui. Eu vou deixar vocês com um videozinho de encerramento. A nossa atividade dessa aula número 2, eu vou passar no WhatsApp. É uma tabela que vocês vão preencher de acordo com 2 propriedades que, na visão de vocês, elas já praticam uma gestão de qualidade e tem um resultado muito maior. Então você vai analisar essas 2 propriedades e vai preencher essa tabela, né? Não precisa usar o nome da pessoa, né? Pode ser o pai, pode ser um amigo, pode ser um fazendeiro que você estagiou ou passou por lá. Mas aí você pode usar um nome fictício, empresa X, trabalha no ramo tal. Então é a próxima atividade que vocês vão fazer. Então somando as 2, né? A pesquisa sobre a reforma agrária, sobre o MST, sobre as políticas agrícolas envolvendo essas 2 temáticas, vocês vão enviar no meu e-mail.
E essa tabela eu vou enviar para vocês vão preencher de acordo com esses dados e também vão enviar no meu e-mail, tá bom? Eu agradeço, a gente vai poder se ver, né, no momento que essa pandemia vai finalizar, mas assim, não percam foco, tirem um tempo para vocês estudarem. Quem não consegue ver a aula em tempo real, veja no momento que a internet estiver melhor, mas assista. Vou passar os prazos também no WhatsApp para a entrega das tarefas. Um beijo. Agronegócio brasileiro. Alimenta o mundo, viabiliza a sobrevivência e desenvolvimento da população, sustenta a economia brasileira. Em 1957, a palavra agronegócio foi utilizada pela primeira vez. Foi definida como coletivo de empresas envolvidas na cadeia produtiva agrícola e pecuária. 5 anos dali, a grande importação de gado Nelore para o Brasil aconteceu. Um ano bem importante para a pecuária brasileira. Importante também para todas as indústrias, que passaram a adotar análises estratégicas na gestão. Em 10 anos, mais um importante passo para o agronegócio brasileiro. Foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Auxiliou diretamente o crescimento exponencial do agronegócio brasileiro que vimos nos últimos 45 anos. Um aumento significativo na produção diante de um leve aumento da área plantada. E para a safra 2016-2017, espera-se uma safra recorde, 214 milhões de toneladas de grãos. Como já dizia Norman Burlack, pai da Revolução Verde, não há milagres na produção agrícola. O aumento da produtividade se deu principalmente pela adoção de tecnologia no campo. O Brasil tornou-se uma superpotência mundial na produção agropecuária. Nos tornamos o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, o quarto em carne suína, o segundo em produção de soja, segundo também em produção de frango de corte, maiores produtores de laranja, terceiro maior produtor de milho, primeiros em produção de açúcar e de café e quarto na produção de óleo de soja. E a grandeza do Brasil no cenário mundial não para por aí. Quando falamos em exportação, estamos ainda mais na ponta. Somos o maior exportador de carne bovina do mundo, quarto maior em carne suína, maiores exportadores de soja e de frango de corte, primeiro em suco de laranja, o segundo em milho, maiores em açúcar e café e segundo exportador de óleo de soja. Diante de tudo que já somos, o que esperar do futuro do nosso agronegócio? Qual será o papel do seu agronegócio nesse futuro? O potencial é gigantesco. Nós sabemos por que somos o que somos no mundo agro. Temos chuvas abundantes permitindo 2 safras por ano em muitas regiões. Temos solos variados e férteis para a produção, relevos favoráveis. Temos 5 milhões de produtores rurais produzindo, se aprimorando e se dedicando todos os dias. Continuaremos adotando novas tecnologias? Planejaremos estrategicamente essa adoção, a nossa produção e o nosso futuro? Desde 1962, muitas indústrias e setores vêm adotando análises e planejamentos estratégicos para prosperar. E você, produtor, colaborador rural brasileiro, já fez o planejamento estratégico para o seu futuro? Para o futuro da sua produção? Para o futuro do agronegócio brasileiro?